O vídeo de hoje é sobre um dos IPOs mais esperados de 2021, que é o IPO da Raízen, uma das maiores produtoras de etanol do mundo, apesar de não ser só isso que ela faz, e uma das 5 maiores receitas dentre as empresas no Brasil. Se você quer saber tudo sobre essa gigante que está abrindo capital na nossa bolsa de valores, assiste todo esse vídeo, inclusive tem um presente para quem fizer isso. Bom, e hoje vamos sem vinheta, porque apesar de eu ter resumido todo o conteúdo aqui para tentar entregar tudo de uma maneira bem simples e no menor tempo possível, eu tenho receio que esse vídeo fique um pouco longo. Mas antes de começar aqui, eu tenho um convite para te fazer. Mais de 90% dos brasileiros, conforme o tempo vai passando, vai diminuindo a qualidade de vida e não aumentando. Alguns dados estatísticos, lá de 2017, por exemplo, mostram que 99% dos aposentados no Brasil dependem de algo ou alguém para manter o padrão de vida, ou seja, para manter um padrão digno. E nessa dependência eu não estou nem falando da aposentadoria do governo, eu estou falando de uma ajuda extra de parentes, amigos ou doações em geral. E mais de 90% dos brasileiros, isso inclui não só os idosos, não consegue gerar uma renda passiva e acaba também, conforme o tempo vai passando, deixando as grandes realizações para trás por conta dos altos impostos que se paga no Brasil, juros de dívidas, financiamentos, empréstimos, a inflação que corrói o poder de compra e a falta de iniciativa de aprender a como investir bem o dinheiro, botar ele para trabalhar e usar o tempo ao seu favor. E se é isso que você quer, se inscreve no Contagem Regressiva, que é um evento 100% online e gratuito. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E esse evento vai acontecer lá nos dias 9, 10 e 11 de agosto, às 19h30. Então se inscreve e entra já no grupo para receber todas as informações do evento. Dado o recado, vamos falar então de uma das maiores produtoras de etanol do mundo, que trabalha também com a comercialização de derivados como biocombustíveis, lubrificantes e energia elétrica. Hoje a Raízen é controlada pelas gigantes Cosan e Shell, cada uma com 50%. Ela também é uma das 5 maiores companhias do Brasil em receita e faturou, do primeiro trimestre de 2020 até o primeiro trimestre de 2021, 114,6 bilhões de reais. Ela é responsável também por 15% da produção total do Brasil no segmento de biomassa e mais de 860 mil hectares sob operação. E se estima que seja a maior operação agrícola do mundo. Ela também tem a maior produção de etanol do mundo. Só no último exercício foram 2,5 bilhões de litros de etanol. E também tem destaque na cadeia produtiva global de açúcar, sendo que 4,3 milhões de toneladas foram produzidas no último ano. Com isso, ela é a maior produtora de açúcar do planeta. Além disso tudo, ela também é uma empresa verticalizada, que distribui e comercializa em mais de 7.300 estações de serviço. E está em segundo lugar em tamanho de distribuição de combustíveis no Brasil. Ao todo, juntando a força de Shell e Cosan, são mais de 50 milhões de usuários e 5 mil empresas utilizando os serviços da Raízen. Inclusive, se você quiser saber mais detalhes sobre toda essa cadeia produtiva da Raízen, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo um relatório gratuito fornecido pela Levante Investimentos, que tem, além de 19 páginas detalhando a empresa e o IPO, uma recomendação sobre o que fazer em relação a esse IPO. Na verdade, já vou adiantar aqui que é uma recomendação de compra e lá você encontra também um preço teto que a Levante recomenda entrar nesse IPO. Então assiste todo o vídeo aqui e depois no final baixa o relatório que com certeza vai agregar muito à sua análise. Bom, e falando no IPO, tem uma parte aqui que eu sempre acho muito importante analisar quando a gente está analisando um IPO, que é para onde vão os recursos. E no caso específico da Raízen, a destinação dos recursos vai se dar da seguinte forma: 80% para a construção de novas plantas e ampliação da capacidade de comercialização da companhia e 20% distribuídos em 5% para melhorar a produtividade dos parques de bioenergia e 15% para infraestrutura de armazenamento e logística. Na minha opinião, como 100% dos valores vão ser destinados para melhorias na empresa e para financiar inclusive o crescimento, a expansão, a melhora de produtividade, esse é um ponto importante e muito positivo desse IPO. E outro ponto que você deve ficar de olho é como a empresa ganha dinheiro. E no caso da Raízen, a receita é distribuída da seguinte forma: 78% são oriundos do marketing e dos serviços, 13% dos renováveis e 9% do açúcar. Bom, com relação à origem da Raízen, ela começou lá em 1913 com o nome de Anglo, no México, e depois veio para o Brasil
em 1961, a sede foi transferida para cá com o nome de Shell Brasil SA. Em 2002 ela volta a ser uma limitada, como era antes de 1961, com o nome de Shell Brasil Limitada. E em 2011 teve a celebração de contratos de acordos vinculantes entre Shell e Cosan, e a partir daí a criação da Raízen Energia, voltada para os negócios de açúcar, etanol e energia, e a Raízen Combustíveis, voltada para distribuição, comercialização e revenda de combustíveis e biocombustíveis. E depois daí a empresa passou a fazer algumas aquisições importantes, sendo que a última delas foi já no ano de 2021, que foi a Biosev SA, que é uma das principais empresas do setor sucroenergético do Brasil. E outra coisa que é importante ficar de olho na hora de investir é nos diferenciais competitivos da empresa. E quando a gente fala da Raízen, ela carrega alguns diferenciais importantes, como ativos não replicáveis, dada a enorme rede de distribuição que ela tem tanto no Brasil quanto na Argentina, incluindo terminais terrestres e portuários, além de parques de bioenergia próximos aos consumidores. Portanto, é uma posição estratégica que acaba impossibilitando a entrada de concorrentes. Outro diferencial que merece destaque é a verticalização da empresa, que começa lá na matéria-prima e vai até a venda do produto de fato. Outro diferencial competitivo é a escala. A gente já conseguiu ver isso no tamanho dos parques, do território da empresa e também do volume financeiro, volume de receita da Raízen, e o investimento em tecnologia, que não deixa de ser um baita diferencial, já que ela é a primeira empresa a conseguir produzir etanol de segunda geração em escala comercial, possuindo a maior planta de etanol de segunda geração do mundo. Além disso, ela utiliza também drones e algoritmos para mapear e definir como e quando realizar o plantio e a colheita. E através de uma central de inteligência da agricultura, ela consegue ter custos 35% menores que a média da indústria, monitorando e gerenciando 3 milhões de acres de terra. E além disso, ainda tem o aplicativo Shellbox para o consumidor final, que tem 800 mil usuários, e isso acaba corroborando também para fidelizar esses clientes e aumentar o ticket médio. Um outro diferencial são as controladoras, a Shell e a Cosan, que são duas gigantes, e também a baixa alavancagem da empresa, já que a dívida líquida sobre EBITDA está em cerca de 2,1, e a maior parte da dívida da empresa é dívida de longo prazo. E sobre um dos diferenciais em relação à logística, que é responsável por boa parte dos custos de empresas do segmento, a Raízen tem uma distância mínima média entre terminais primários e secundários menor do que os concorrentes, tanto os locais quanto os regionais, quanto os maiores competidores do mercado. E a gente também consegue observar isso na distância mínima média entre terminais secundários e postos de serviço, onde a Raízen também tem as menores distâncias. Outro destaque da Raízen é que ela também é líder em capacidade de processamento de cana, com capacidade de 105 milhões de toneladas. Bom, e com relação ao IPO, a ideia da empresa é negociar, deixar livre no mercado 8,2% do capital social total, essa no caso é a oferta base, podendo chegar a 10,7% de free float, ou seja, ações livres para negociação no mercado. Em relação ao cronograma, as reservas começaram no dia 20 de julho, vão terminar no dia 2 de agosto. O dia 3 de agosto é o dia da fixação do preço por ação e o início das negociações na Bolsa de Valores vai ser em 5 de agosto. O código da Raízen é RAIZ4, portanto, já dá para identificar aqui pelo final somente ações preferenciais. E para encerrar, eu vou sanar a dúvida de muita gente aqui, que é principalmente na primeira reserva de uma oferta pública, quer saber exatamente qual das opções reservar. No caso da Raízen aqui, a gente vai ter algumas opções, basicamente são 4 opções, que são Raízen Varejo sem lockup, Raízen Varejo com lockup, Raízen Private sem lockup e Raízen Private com lockup. Eu vou explicar a diferença de cada uma delas aqui e aí você vai saber exatamente qual selecionar. Para os investidores private, o valor do investimento precisa ser superior a R$1 milhão, tendo como teto 10 milhões de reais por investidor. Já para os investidores do varejo, o valor mínimo é de 3 mil reais e vai até 1 milhão de reais. Sobre o lockup, significa que você vai ficar 40 dias sem poder negociar as ações que você adquiriu no IPO. E a vantagem para quem seleciona o lockup é a prioridade na demanda do IPO. Já se você não seleciona o lockup, você não tem essa prioridade, portanto, num rateio você pode ficar com uma parte bem pequena ou nem conseguir, mas caso consiga, você vai poder já negociar a partir do momento em que as ações começarem a ser negociadas na Bolsa de Valores. Bom, dito isso, espero ter tirado todas as suas dúvidas. Se ficou alguma, deixa aqui nos comentários e comenta aqui também se você ficou a fim de entrar no IPO da Raízen, se você já estava decidido, se o vídeo te ajudou ou se você vai ficar de fora
do IPO. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.